Amém. Livro do profeta Isaías, no capítulo 38, diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém. Deixe sentar. Muitas coisas há num texto como esse, eu diria até infinitude de coisas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, se renova a cada manhã, como dizem os pregadores por aí. Não há um livro tão antigo como esse e tão atual. Amém? Porque verdadeiramente o Espírito Santo é quem renova as páginas da Escritura. E o que vemos aqui e o que queremos, com a graça de Deus, elucidar nesta hora. Queremos elucidar, irmão, a intimidade que você precisa ter com Deus, a ausência de sombras, dúvidas ou variações. Você vê que Ezequias era um homem de intimidade, não era? Olha o relatório que ele diz para Deus, no verso 3, diz: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Um homem desse é íntimo de Deus. Amém? Tem uma intimidade fantástica, extrema, porque todo mundo sabe que ninguém pode mentir para Deus. E quando você chega diante de Deus para dizer qualquer coisa, você não consegue mentir para Deus. Amém? Você não consegue mentir para Deus. Você não consegue colocar diante de Deus numa oração palavras mentirosas, palavras que não sejam realmente a verdade. Se você tentar dizer algo que não é a verdade, a sua consciência se congela. Você não consegue mentir diante de Deus. Então este homem, ele tem uma intimidade com Deus tremenda. Senhor, lembra, eu andei na tua presença. O meu coração foi inteiro na tua presença. Eu andei com inteireza. Eu não fiz nada pensando em mim. Eu andei com o coração inteiro. Que é alguém com o coração inteiro na presença de Deus? Eu vou te dizer um grande segredo. Um coração inteiro na presença de Deus é aquela pessoa que tudo que faz, ela nunca está incluída. Entende isso? Tudo que ela projeta de bom, ela nunca está pensando nela mesma, está sempre pensando nos outros. Está sempre pensando na obra de Deus, está sempre pensando nos projetos de Deus, está sempre pensando naquilo que Deus tem a realizar. E se ela vai ficar viva ou vai morrer, isso não faz diferença, ela nunca está se incluindo. Isto é inteireza de coração, porque o texto que nós sempre mencionamos, de Coríntios, 2 Coríntios 5,15, que ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem
não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto é inteireza de coração. Cumprir os estatutos de Deus à risca, seguir os projetos de Deus, inteireza de coração. Esse homem tem uma intimidade tremenda com Deus. Por isso, ele ainda diz, com fidelidade, e fiz o que era reto aos teus olhos. Como é que alguém vai chegar diante de Deus e dizer, eu fiz o que era reto aos teus olhos, isso não ser uma verdade? Não tem como. E a resposta veio quando ele orou, e o profeta, diz outro texto, que o profeta Isaías ainda estava no átrio do templo lá, saindo, veio a palavra do Senhor a Isaías assim, volta. Mas Senhor, eu não vou para tal lugar? Não, houve uma oração que mudou o teu caminho. Volta. Houve uma oração que mudou o meu decreto. Volta. Mas Senhor, volta Isaías. Sobe as escadinhas de volta. Vai lá no quarto de Ezequias e diz para ele, ouvi a tua oração. Não foi só um monte de questões, uma questão principal. Deus se alegra em ouvir a nossa oração de fé e confiança. Por isso que Hebreus 4,16 vai dizer, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E Hebreus 11,6 vai dizer que, sem fé, é possível agradar a Deus. A Escritura vai dizer que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é recompensador. Quem entra na presença de Deus com esta intimidade é conhecimento. Porque Naum 1,7 diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Intimidade é conhecimento. Então, Deus contemplou Ezequias em uma atitude de fé que ele falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Como é que eu posso rejeitar uma oração dessa? Não dá. Isaías volta lá e diz o seguinte, acrescentei 15 anos, mas isso só não é bastante eu acrescentar 15 anos para ele. Eu vou livrar ele do império da Síria, mas ainda não é o bastante. Eu vou fazer prosperar essa... Ele começou a derramar, porque a oração foi tremenda. Irmão, não apenas ore, mas ore tremendamente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Neste exato momento, existem milhares de pessoas orando neste mundo, mas pouquíssimas orações estão atravessando o teto. Estão atravessando o reino do diabo, que Paulo diz que ele habita nas regiões celestes, e estão chegando no trono de Deus. Poucas orações estão chegando lá. Não basta fazer ladainha, não basta jogar palavras ao vento, tem que lançá-las no trono de Deus, com inteireza de coração. Já pensou, você acha que alguém que ora assim, Senhor, abençoa o meu negócio, eu tenho que prosperar, abençoa a minha casa, isso é inteireza de coração? Claro que não. Claro que não. Senhor, que o mundo se exploda e eu fique bem, isso não é inteireza de coração. Inteireza de coração, meu irmão, é você querer ver todo mundo bem. Isto é inteireza de coração. Todo mundo próspero, isso é inteireza de coração. Porque o próprio Senhor Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E como que Ele nos tem amado? Ele falou, não há maior amor do que esse, o de dar a sua vida pelos seus irmãos. Inteireza de coração, lembra daquela frase? Nós temos a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, tem que pensar como Cristo. Será que as pessoas estão por aí dando a vida como Cristo deu? Só assim,
Se você não dá a vida pelo Evangelho, você não tem a mente de Cristo. Você está ainda num processo de crescimento. Quem sabe um dia você chegue lá. Amém? Mas o objetivo, Paulo diz que temos que atingir a estatura do varão perfeito. O varão perfeito deu a vida em resgate de outros. Quando o missionário sai nos campos aí, países que estão matando crente, basta você cantar um hino, o nego já está arrancando a tua cabeça. Quando você vai para esses lugares, quando os missionários são enviados, isto é dar a vida pelo Evangelho. Larga o conforto do seu país. Quantos missionários ricos vão para lugares tão pobres, morar em choupana, em casa de palha. Claro, cada dia que passa isso se torna mais raro, né? Porque hoje em dia os missionários escolhem para onde querem ir e ainda pedem hospedagem em hotel 5 estrelas. Não é verdade? Fazer o quê? A igreja caiu, a visão espiritual também caiu. Antes, os irmãos lá da igreja primitiva queriam dar a vida por Cristo. Queriam se dar ao Evangelho. Hoje as pessoas querem apenas receber de Cristo e receber do Evangelho. Mas nós estamos aqui justamente para restaurar a visão da igreja. Foi para isso que Deus nos tem chamado. E é por isso que qualquer irmão deste lugar pode ter 2 meses neste lugar. Abre a boca lá fora, vira escândalo. Vira ou não vira? Claro que vira. Porque a nossa visão é real, é verdadeira. Nós não andamos com Cristo pensando na gente, andamos pensando na obra dele. Então, irmãos, essa intimidade da oração que Ezequias apresenta é tremenda. Outra coisa, ele diz assim: lembra, Senhor, eu andei na tua presença. Quer dizer, andar na presença é andar segundo a palavra, né? Com inteireza de coração. O salmista Davi, Salmo 119:11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Senhor, a tua palavra esteve no meu coração, eu andei com a inteireza de coração na tua presença. E aí, o Senhor vai e atende ao que Ezequias está orando. Irmão, você tem andado com inteireza de coração? Tem andado na presença de Deus realmente? Conseguiu vencer, lembra a grande frase de todos os filósofos? Vença-te a ti mesmo. Quando nós estamos no Evangelho, quando nós adentramos o Evangelho, nós viemos todos manchados lá do mundo, cheios de conceitos lá do mundo. Aí Jesus vem em João 15:3 e diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que nos limpa é a palavra que nos purifica. Por isso a gente sempre diz: irmão, leia a Bíblia. Então, você já conseguiu vencer aqueles conceitos todos? Você realmente já está andando com inteireza de coração? Porque foi isso que fez Ezequias ter a sua oração respondida. Não foi apenas Ezequias entrou no templo e foi lá, não, nem no templo ele não estava. Deus tinha falado: olha, os meus olhos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, no templo. Não, quem é íntimo de Deus, ele atende em qualquer parte. Quem é íntimo de Deus não tem barreiras nem fronteiras. Quem é íntimo de Deus conhece o transcendentalismo de Deus. Conhece a sua onipotência, onipresença, onisciência. Então Ezequias está andando na presença, e aí vem o profeta Isaías e lhe entrega a mensagem tremenda. Diz no verso 6: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Ser-te-á isso como sinal. Amém? Quando você entra na intimidade com Deus, na oração, Deus fala poderosamente e Ele sempre te dá sinais. Você tem sinal de Deus?
Um dia ele te fez uma promessa, ele te deu um sinal que ia cumprir essa promessa. Isto é caminhar com Deus, irmão. Porque olha, seguindo o verso 8 diz: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acácio. O que é isso? Retroceder uma sombra? O que isso significa? Isto é o poder sobrenatural de Deus. É isso que você tem que esperar na sua vida. Deus te deu sinais, imagina, e esse sinal foi pedido pelo próprio rei Ezequias, você vai ver em outro texto bíblico. Isaías diz assim: olha, Deus tem um sinal para você. Opa, Deus tem um sinal para mim? Irmão, qual o sinal que você quer de que Deus vai agir na sua vida? Qual é o sinal que você quer, irmão? Ah, não, eu quero um sinal que Deus me abra uma porta de emprego. Que miséria! Olha o que Deus falou através do profeta Isaías. Ezequias, pede o sinal. Você quer que a sombra adiante ou você quer que ela volte? Não, eu quero que ela volte. Era ou não era um homem de intimidade com Deus? Ter fé para pedir que uma sombra retroceda tem que ser muito homem de Deus. Você tem feito orações? Que tal essas orações começarem realmente a puxar o diabo do trono e derrubar ele? Que tal tuas orações passarem a ser mais valentes e mais ousadas? Que tal? Ah, Senhor, liberta aquele cativo. Não, Senhor, não liberta aquele cativo, não. Me põe de frente dele para que eu o liberte. Senhor, envia alguém para orar pelo aquele enfermo, para curar aquele canceroso. Não, Senhor, envia-me a mim. Entende, irmão? Intimidade com Deus. Ora, afinal de contas, nós somos o povo escolhido. E isto é sem ironia. Porque Jeremias 33 diz: Deus que não mente nem se engana, clama a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas tão tremendas e firmes que tu nunca nem ouviu. Se achegue a mim e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Este homem achou. Senhor, eu andei em inteireza de coração na tua presença. Lembra disso? É claro que ele lembra. Ele não é fiel? Irmão, se você tem andado na presença de Deus, você vê lá que a Bíblia diz: Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra. Depois farei retroceder. Sinais transcendentais Deus te dará para mostrar o quanto Ele é Deus na tua vida. E esse rei viveu cercado de inimigos, mas ninguém lançava uma flecha em Jerusalém. Você vai viver assim, cercado de inimigos e desfrutando da promessa do Salmo 91, 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque na tua vida tem sinais transcendentais. Os inimigos lançarão as suas flechas, mas ficarão boquiabertos, porque as flechas deles saíram na direção certinha, mas nunca chega até você. Vai ter demônio nos terreiros de macumba falando para as pessoas lá quando forem entregar o teu nome: não, tira esse nome daqui, contra esse não tem jeito, o homem de branco cerca. É isso, poder transcendental. O Deus Criador dos céus e da terra está te chamando para o altar, para a intimidade. E Ele manda te dar um alerta. O mesmo alerta que deu Tiago. Amém? Porque as palavras são semente. Quer lançar a palavra? Lança no altar dele. Quando você põe palavras no altar de Deus, só Deus pode trabalhar com elas.
Mas se você joga palavras pelas esquinas das ruas, o diabo montará os seus castelos. Tudo que o homem semear, se você semeia em qualquer canto, fora da presença de Deus, você vai ceifar aquilo. Mas se você semeia como Ezequias no altar do Senhor, você vai colher do Senhor. Plante na seara de Deus. E você colherá os frutos da boa terra que o Senhor tem para fazer germinar na sua vida. Então, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol de diante do relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Que diríamos, pois, fato semelhante aconteceu com quem? Josué. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E diz a Escritura, olha, e Deus segurou o universo para corresponder à oração daquele homem que é íntimo a mim e teve a coragem de fazer aquela oração que nem eu lhe mandei fazer. Se Jesus estivesse na frente de Josué, teria repetido aquela frase: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Entende, irmão? Por que você acha que Pedro disse assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe por que ele disse isso? Eu vou te explicar. Na igreja lá constituída no tempo de Atos, estava havendo uma confusão na igreja, repartindo as coisas lá, a partilha de as viúvas, alimentação, essas coisas, tu tinha essa partilha. E de repente houve uma confusão e foram chegar até Pedro. Pedro, está havendo aqui uma divisão, nós temos que repartir alimento, nós temos que repartir dinheiro, nós temos que cuidar disso, cuidar daquilo. Ele falou o seguinte: vamos escolher pessoas aí que façam isso. Mas eu não me envolvo com isso. Eu vou continuar cuidando da palavra e da oração. Amém, irmão? Íntimo com Deus. Olha, põe lá o diácono tal para cá, o diácono tal para lá, cuidem dessas coisas aí, mas o meu chamado é outro, eu não me envolvo com isso. Aí daqui a pouco Pedro está passando, as pessoas percebiam que atrás de Pedro vinha mais alguma coisa, uma unção. Aí começaram a arrastar a cama de um doente para cá, a cama de outro doente para cá, e quando Pedro passava, os doentes iam levantando, porque o compromisso dele era por um caminho que o levava à intimidade com Deus. E é isto que você tem que não deixar escapar por entre os teus dedos, a intimidade com Deus. Deus foi até você, te arrancou da encruzilhada, te arrancou do esoterismo, te arrancou do budismo, te arrancou do catolicismo, te arrancou do universalismo, do gracionismo, te arrancou da predestinação. Agora Ele quer você no altar. Ele não te libertou somente, Ele te libertou para contar com a sua vida. Mas Deus não conta com a vida de quem está distante, Ele conta com a vida dos íntimos. Ele não conta com a vida daqueles que dizem: eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Não. Esses que precisam de tabelinha para chegar até Ele, Ele não conta. Ele conta com aqueles que são íntimos, diretos. Sol, detente. Eu sou servo de Deus. Detente. Entende? Mar, abre por ordem do Senhor. Pá, acabou. Tem que abrir. Entende, irmãos? A intimidade é o que Deus está buscando nas nossas vidas. O Salmo 91, no verso 15, Salmo 91, tão conhecido, este salmo tem
passagens tão estarrecedoras que às vezes custa-nos crer que tem sido tão entendido quanto ele é lido e conhecido pelo número. No verso 15 diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Impressionante. Agora, mais impressionante, quando você lê o verso 14. Amém? Olha o verso 14. Porque a mim se apegou com amor. Quem se apega a Deus com amor não tem interesse de nada. Quem ama está disposto a dar de si, não a receber, não está preocupado com receber. Amém? Então o Senhor está dizendo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Nós já estudamos que nome significa princípios, conceitos e ideologia. Se apegou com amor, eu livro, eu ponho a salvo, conheceu o meu nome, então ele me invocará e eu lhe responderei. Aí nada mais tem do que um resumo tremendo da intimidade que nós temos que ter com esse Deus. Irmão, eu sei que quando a gente está pregando, eu sei porque um dia eu também já fui assim. Nós precisamos de atitudes. Nós sempre dizemos assim: Deus, muda a minha vida, mas eu mesmo não mudo. Eu estou satisfeito com a minha rotina. Eu tenho medo de mudar a minha rotina, porque eu não sei qual vai ser o resultado se eu mudar a minha rotina. Entende? É aquela velha história: ah não, eu estou nesse emprego aqui, esse emprego aqui, poxa, já dá para eu pagar o meu aluguel, dá até para passear no final de semana, não vai que eu saia desse e vá para um pior. É o medo, é o pavor, é a incerteza. Mas quem vai para a intimidade com Deus, dobra os seus joelhos, nunca levanta de lá com medo, nem pavor, nem incerteza. Quem vai na presença de Deus só sai com certeza, com convicção. Se é espera, é espera, se é sim, é sim, se é não, mas é convicção. Não tem medo de nada. O que Deus quer é que o que você está pensando nesta hora, enquanto a pregação está rolando, é que você faça o que você está ansiando por fazer. Quando, no começo da minha caminhada, ouvíamos alguns grandes pregadores, nós dizíamos assim: eu quero ser que nem ele. Puxa, ele está falando disso, quando eu chegar em casa eu vou fazer isso. A partir de amanhã eu não durmo mais sem ler a Bíblia. A partir de amanhã eu não durmo mais sem falar com Deus. Amém? Quantos já disseram isso? E quantos todo dia dizem isso, mas quando sai da porta da igreja para fora, a vida vai ser a mesma que era antes? Foi edificado por um momento de mensagem, por um momento de pregação, por um momento do toque do Espírito Santo, mas depois não dá continuidade a isso. Hoje, eu creio que Deus está te dizendo: dê continuidade a isso. Cresça na graça e no conhecimento. Ouça a voz do Espírito Santo: eu preciso de ti, mas não do jeito que você está. E eu preciso fazer mais contigo, mas não do jeito que você está. Muitas vezes estamos contentados, porque Deus está usando a nossa vida numa obra. Mas não enxergamos que se formos para a intimidade, Ele tem muito mais do que aquela simples obra. Pois a Escritura diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescer na graça e no conhecimento. Paulo chega ao ponto de dizer a frase: desenvolvei a vossa salvação. Amém? Então há um crescimento, mas mude de atitude.
que você vai fazer amanhã? Eu digo o que você vai fazer amanhã, porque um dia eu já fiz exatamente como você. Você vai acordar às 6, o reloginho vai despertar, você vai olhar para ele e dizer de novo. Você vai acordar, vai tomar seu banho, vai tomar seu café, vai escovar o seu dente, vai correr para um ponto de ônibus desesperado, vai encarar um ônibus lotado, vai chegar lá na empresa para aturar um patrão chato, raríssimos são diferentes, depois vai trabalhar até meio-dia, vai almoçar, vai continuar o seu expediente até as 17, 18 horas, depois vai para casa cansado, ligar uma televisão. Errei aí na rotina de alguém? Depois que você ligar aquela televisão, passou um tempinho, vai para a cama e vai esperar o relógio no outro dia. Começa a clamar agora e dizer: há poder no sangue de Jesus. Isto não vai acontecer comigo. Começa a dizer: Senhor, muda essa história, porque ela não produz vida. Muda essa história. Ao invés de acordar às 6, você vai acordar mais cedo e vai para a intimidade com teu Deus. Você vai falar com Deus, você vai orar a Deus, você vai ler a Bíblia. Você vai aproveitar, você tem que trabalhar, você vai para a empresa, mas quando você chegar em casa, você vai dar preferência à Escritura, você vai dar preferência à oração. Se a sua rotina não muda, o resultado do seu dia nunca mudará. Você só verá resultados diferentes quando você estiver tendo atitudes diferentes. Quer ver que atitude diferente? Todo dia você sai da sua casa e se dirige para a esquerda, que é o ponto do ônibus. Um dia se dirija para a direita, você não chega nem lá na empresa. Atitude diferente traz resultado diferente. Oração diferente traz manifestação do poder de Deus diferente. Se eu leio um capítulo por dia da Escritura, eu tenho Deus. Mas se eu ler 10, eu tenho mais Deus. Se eu ler a Bíblia só de manhã, eu tenho Deus. Mas se eu ler de manhã, de tarde e de noite, eu tenho mais Deus. Se eu apenas entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com meu Deus uma vez, eu tenho Deus. Mas se eu fizer como Daniel e orar 3 vezes ao dia, eu tenho mais Deus. Atitude diferente é vida diferente. E é isso que nós queremos ser, um povo, uma igreja diferente. Por isso Deus nos deu o nome Geração Jesus Cristo. Irmão, Ezequias, está aí o resultado, mas tinha intimidade, inteireza de coração. Inteireza de coração, só quem cumpre o panorama geral da Escritura na sua vida, senão não tem inteireza de coração. Inteireza de coração é quem tem os mesmos objetivos que Deus tem. E como que eu vou descobrir o que Deus tem na minha vida? Só como Daniel. De manhã, quando olhavam para a janela de Daniel, lá estava ele. Sabe por que ele orava naquela janela? Porque aquela janela ficava na mesma direção de Jerusalém. Então ele orava porque achava que assim ele estava se ligando ao mover espiritual que Deus tinha lá. Era uma visão que o profeta Daniel tinha. Ele ficava na janela que dava para Jerusalém. Quando olhavam de manhã, lá está Daniel. Se passassem naquele outro horário da tarde, não tinha jeito, iam ver Daniel lá. Naquele outro horáriozinho do cair da noite, lá estava Daniel. Quando os homens maquinaram o mal contra Daniel para o lançar na cova dos leões, eles não foram, já sei, vamos pegar uma ocasião contra esse Daniel na lei do seu Deus. Vamos criar uma lei, o rei vai assinar e ninguém poderá fazer petição nem a Deus nenhum a não ser ao rei. Quando lançaram a lei, o que os homens fizeram? Vamos para a porta de Daniel. Não. Vamos esperar aquela hora que a gente sabe que ele vai estar lá.
Daniel passou, os homens cravaram a lei na porta da sua casa. Ele pegou a lei, dobrou nas suas mãos, chegou lá, dobrou os seus joelhos, colocou a lei ali junto dos seus joelhos, levantou os seus olhos para Jerusalém e continuou a falar com seu Deus. E os homens chegaram, chamaram testemunha, Alá está orando. Agora nós pegamos ele. Deus olhou lá do céu e disse, Alá está orando, agora eu peguei ele. Entende, irmão? Intimidade com Deus. Os homens, quando Daniel estava na intimidade com Deus, os homens armaram um laço contra Daniel. Quem é íntimo de Deus nunca é surpreendido nem pega em laço, porque ele quebra o arco, corta o lança, queima os carros no fogo e diz, aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, mas ele será exaltado na minha e na sua vida. Não serão anjos, querubins, arcanjos, nem serafins que descerão para exaltar a Deus. Ele tem contado conosco porque ele nos tem dado do seu Espírito e nos tem feito templo e morada sua. É conosco que ele conta. A Bíblia diz que os anjos atentaram para a grandeza da pregação do Evangelho, mas isso não lhes foi concedido. Deus olhou para nós, nos redimiu do lamaçal do pecado, nos encheu do seu Espírito, nos purificou com o seu sangue e disse, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Vamos andar nas pegadas de Jesus. Olha lá, Jesus subindo o monte, para quê? Para orar. Olha lá Jesus entrando na sinagoga, para quê? Para meditar na Escritura. Vamos seguir os passos dele, vamos chegar ao mesmo lugar que ele. Olha lá Jesus subindo o Calvário, para quê? Para o propósito, o plano glorioso de Deus. Olha lá Jesus assunto aos céus, é a igreja arrebatada. Olha lá Jesus assentado num trono e ele diz, todo aquele que vencer assentar-se-á comigo no meu trono. Nós precisamos de intimidade com Deus. E quando não temos? Quando não temos, meu irmão, alguém pode até te chamar de bonito e você distorce as palavras. Quando a sintonia com Deus não está boa, tudo para você é ofensa, tudo para você é mágoa, rancor, tudo tentaram te perseguir, tentaram te difamar, tudo. Mas quando você está sintonizado com Deus, ainda que tentem fazer tudo isso, você somente diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Quem anda com Deus, meu irmão, não é assolado pelos rumores de guerra que este mundo tem. O que nós precisamos? Intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, quem falar bem de você ou mal, não faz a mínima diferença. Mas quando você não tem intimidade com Deus, alguém pode até falar bem de você, e você vai achar que falou mal. Lembra de um rei lá de Israel, que não tinha intimidade com Deus? Naamã chegou lá com uma comitiva, olha, uma carta aqui, o rei lá da Síria mandou para você me curar de lepra. Que isso? Ele busca ocasião contra mim. Não tinha intimidade com Deus, mas havia profeta em Israel. Tem profeta nessa noite? Havia profeta em Israel, e ele disse assim, por que rasgaste a tua veste, dizendo que o homem busca ocasião contra ti? Deixa ele vir a mim, e você saberá que é profeta em Israel. Amém? O homem chegou lá, e Eliseu disse, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado, porque eu tenho intimidade com Deus. Ah, mas os rios, é lá, quer, não quer, porque eu tenho intimidade com Deus. Assim diz o Senhor. Então, querido, que você ande como este rei Ezequias, integridade, inteireza, retidão, na presença do Senhor. Amém? Ainda que os homens te acusem, não, está errado, está caído, não. Você só está caído se Deus te disser que você está caído. Você só está errado se Deus te disser que você está errado.
Agora, é na intimidade que você vai realmente reconhecer: não, eu estou caído, eu estou errado, eu preciso recomeçar. Ou então, você vai reconhecer: não, caídos estão eles, porque o meu Deus está falando comigo. Então, querido, ande como Ezequias, que faz parte dos ensinamentos de Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.